Seja bem-vindo a mais um culto na sexta. Espero que você esteja animado para estar com a gente hoje. Para começar, antes de começar esse culto, já dá lá um like aqui no vídeo, para que a gente possa avançar no nosso canal aqui na igreja. Se você não é inscrito no canal da igreja, essa é a hora de você se inscrever aqui no canal da igreja e também de compartilhar esse link no grupo da sua família, para o maior número de pessoas que você conseguir. Vamos compartilhar esse link para expandir a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Eu espero que você esteja animado para o dia de hoje. Para a gente começar, eu queria que você fechasse seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa tocar nosso coração, trazer luz à Tua Palavra. Eu oro para que possamos entender a quem o Senhor é e o que o Senhor quer fazer em nós, o que o Senhor já está fazendo no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Recado muito importante. A nossa EBD, domingo de manhã, voltou. Isso mesmo, a EBD dos jovens, todo domingo, 9 horas da manhã. Então, algumas perguntas aqui precisam ser explicadas, algumas respostas para algumas perguntas. A primeira é o seguinte: nós temos a EBD oficial dos adolescentes, que é 5 horas da tarde, todo domingo. Essa é a principal classe dos adolescentes. Então, se você tem um filho adolescente, eu quero te pedir que você traga o seu filho às 5 horas da tarde. Por quê? Porque ali eles vão aprender coisas mais específicas para eles. Ali eles vão estar junto com outros adolescentes, outros amigos e, mais importante, então, na verdade, tão importante quanto aprender a Bíblia é crescer em comunhão. Então, é importante que eles estejam ali às 5 horas da tarde. Então, se já existia essa EBD 5 horas da tarde, por que a gente voltou a EBD às 9 horas da manhã? Porque alguns pais têm procurado a gente porque estão vindo para a classe de casais e não estão conseguindo, não tem aonde deixar o seu filho. Então, os pais vêm para a classe de casais e não tem aonde deixar os seus filhos e pediram para que a gente pudesse abrir essa classe às 9 horas da manhã. Então, aqui já vai um pedido para você, pai, principalmente você que estava nessa necessidade. Agora nós temos essa classe e é muito importante que você traga o seu filho, porque nós estamos mobilizando tudo para fazer essa EBD às 9 horas da manhã. Então é importante que você traga o seu filho. Na verdade, essa EBD só existe por causa de você. Então é o seguinte: a EBD que a gente já fazia, na verdade não era EBD, né? Porque a EBD é Escola Bíblica Dominical. Mas a escola bíblica que a gente fazia com os jovens era segunda-feira à noite. Então essa escola bíblica vai acabar às segundas-feiras à noite. Ela passou para domingo, 9 horas da manhã. Porque não é necessário a gente fazer duas, ou na verdade a gente vai fazer 3 escolas bíblicas durante o fim de semana. Então não é necessário, é muita coisa para a gente fazer com pouca gente que a gente tem. Então a gente vai fazer a EBD 9 horas da manhã para jovens. E se você tem adolescente, um filho adolescente, e que você atende esse horário, principalmente você que pediu para a gente trazer a EBD às 9 horas da manhã, é importante que você traga o seu filho também. Agora você, jovem, que tem dificuldade de acordar às 9 horas da manhã, a gente sabe porque o mundo mudou e a rotina do jovem mudou. O jovem hoje é noturno, então é terrível para o jovem estar às 9 horas da manhã em algum lugar, principalmente fim de semana, porque o sábado o jovem geralmente fica até tarde fazendo algum compromisso ou se divertindo. Então o que acontece? Essa escola bíblica, assim como é o podcast, nós vamos fazer online também. Então a gente vai estar lá na igreja reunido ao vivo, presencial, e nós vamos estar fazendo uma live aqui no canal da igreja, que você vai poder acompanhar de casa. E se você tiver dificuldade de ir para a igreja no horário, pelo menos nesses primeiros, até você se acostumar, você pode assistir online, mas depois é importante que você esteja aqui com a gente, que é importante que você esteja também em comunhão. O fato de ser online também ajuda no seguinte aspecto: se você tem dificuldade nesse horário, você pode assistir às aulas um pouco mais tarde, para você ficar conectado e você ficar por dentro do que a gente está fazendo, assim como a gente fazia no podcast. Isso também vai ajudar aquelas pessoas que estavam com dificuldade com estar 2 vezes na igreja no domingo, de manhã e de noite, porque é caro estar 2 vezes de manhã e de noite. Para a gente que mora perto da igreja, a gente não mora tão perto da igreja, mas para quem mora perto da igreja,
é mais simples, né? Você vai andando, mas quem mora longe pega ônibus, gasta 4 passagens no fim de semana, ou vai de Uber, que acaba ficando caro de manhã e de noite. Ou se você tem carro, agora pior ainda, né? Porque a gasolina está caríssima. Então, alguns irmãos têm reclamado não, têm compartilhado a dificuldade de estar na igreja de manhã e à noite no domingo por causa dos custos. Então, por isso a escola bíblica também voltará a ser online. O que a gente fazia no podcast, que era ao vivo, agora a gente, que era online também, a gente faz a escola bíblica dominical dos jovens online. Então, recapitulando, 9 horas da manhã, o que a gente fazia segunda-feira à noite, nós não vamos mais fazer, veio para 9 horas da manhã. Você pode se reunir com a gente aqui na igreja e também você pode conectar aqui na live, no canal da igreja. Vai aparecer para você a notificação que a gente está ao vivo. E também a classe 5 horas da tarde continua firme e forte, a nossa classe principal dos adolescentes. Então, se você tem um filho, tá podendo escolher se você vem de manhã ou de noite, venha à noite, à tarde, 5 horas da tarde, com Bruno e Gabi, que fica muito mais interessante para ele estar conectado de tarde, beleza? Então, o seguinte, o que a gente vai fazer com a segunda-feira à noite, né? Segunda-feira à noite que a gente faz o podcast, a gente tem esse horário vago agora e nós vamos aproveitar para fazer outra coisa. Nós vamos fazer um tempo de comunhão que a gente já está fazendo aqui, que é o nosso futebol. Então, se você gosta de jogar futebol, aparece aqui na igreja às 7 horas da noite, segunda-feira, a gente está fazendo um futebol. Por quê? Porque tão importante quanto estudar a Bíblia é estar conectado em comunhão. E faz parte do processo de discipulado caminhar junto. Então a gente tem investido nos relacionamentos, fortalecer nossos relacionamentos, estar junto, ser amigo, e para isso a gente tem o futebol, que tem sido bem legal. Então, além de nos ajudar a estar junto, fazendo exercício físico, porque também eu estou precisando bastante, e aí você vai poder estar com a gente também. Então, beleza? Esses foram os avisos que eu queria dar para você. Fica ligado aí na continuidade do nosso culto na sexta. Senhor, o teu
fazem cantar santo. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Sim, quero sentir tuas afeições por mim. Não preciso me esconder, não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti.
posso fugir, não posso fugir, não posso fugir não posso fugir de onde te conheci. de onde te conheci. Não posso fugir, Não posso fugir. quero estar onde tu estás, perto do teu coração. Nada é como o teu amor, nada é como o teu amor. Quero estar onde tu estás, perto do teu coração. Nada é como o teu amor, nada é como o teu amor. Yeah, yeah. Como eu te amo. Eu preciso mais, Eu preciso mais. eu preciso mais Eu preciso mais do teu grande amor. do teu grande amor. Eu preciso mais, Eu preciso mais. não posso fugir, Não posso fugir. não posso fugir Não posso fugir de onde te conheci. de onde te conheci. Não posso fugir, Não posso fugir. eu quero estar onde tu estás, perto do teu coração. Nada é como o teu amor, nada é como o teu amor. Quero estar onde tu estás, perto do teu coração. Nada é como o teu amor, nada é como o teu amor. Santo, Santo,
Nada é como o teu amor. Nada é como o teu amor. Quero estar onde tu estás, perto do teu coração. Nada é como o teu amor. Nada é como o teu amor. Teu amor nunca falha, nunca se rende, jamais me abandonará. Teu amor nunca falha, nunca se rende, jamais me abandonará. Teu amor nunca falha, nunca se rende, jamais me abandonará. Teu amor nunca falha, nunca se rende, jamais me abandonará. Teu amor nunca falha, nunca se rende, jamais me abandonará. Teu amor nunca falha, nunca se rende, jamais me abandonará. E aí galera, se liga na dica. Confie no tempo de Deus. Em João 11, do 37 a 44, diz o seguinte: Outros, porém, disseram, este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que se você cresce veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: Desamarrem as faixas e deixem-no ir. Podemos ver aqui que Jesus fez Marta e Maria esperarem. Ele podia ter chegado antes e ter curado Lázaro, mas ele esperou que ele morresse para depois ressuscitá-lo. Isso acontece muitas das vezes com a gente. Deus nos faz esperar. Oramos e oramos, mas parece que nada acontece. E chegamos até a questionar: poxa Deus, se o Senhor tivesse realizado isso na minha vida, eu não estaria passando por tal coisa. Mas é importante sabermos que Deus ouve cada oração nossa. Ele ouve cada palavra que sai da nossa boca. Mas muitas das vezes, Ele nos faz esperar para que lá na frente possamos ver a glória dele se revelar. Que nunca percamos a fé, que possamos crer, mesmo não sabendo como ou quando Deus vai fazer. Nós sabemos quem Ele é e isso deve nos bastar. Então talvez Deus esteja te fazendo esperar, como fez com Marta e Maria. Mas o tempo de Deus é perfeito. Ele sabe e vê o que não podemos ver e o que não sabemos.
Não se esqueça, confie no tempo de Deus. Bom, pessoal, seja bem-vindo ao Culto na Sexta. Nós vamos entrar novamente dando continuidade à série de mensagens que a gente tem estudado acerca dos fundamentos. E eu gosto muito, é um assunto que eu gosto bastante. O pastor Eduardo também gosta bastante. Eu estava comentando com ele na sexta-feira passada. Falei, olha, você gosta bastante de fundamentos, né? Ele falou, gosto. E eu também, irmão, é um assunto que eu gosto demais. Queria compartilhar com vocês. Eu tenho muita felicidade de poder estar compartilhando esse assunto com vocês. Então, antes da gente começar, feche seus olhos, vamos orar. Deus, eu oro para que o Senhor ilumine o nosso entendimento, o Senhor abra os nossos olhos, o Senhor faça-nos ver a Tua vontade, entender a Tua vontade e ver aquilo que o Senhor já está fazendo em nossas vidas, Jesus. Conecte nossa mente ao seu coração, o nosso coração, o seu coração, essa noite em nome de Jesus. Amém? E amém. Bom, estávamos falando acerca de fundamentos. A gente já tem uma série de mensagens. Você pode voltar em algumas sextas-feiras para que você consiga acompanhar. Sexta-feira passada eu estive falando sobre a porta de entrada do reino de Deus, que é Jesus. E a gente esteve desdobrando, né, os processos para essa porta. Não adianta só você conhecer quem é Jesus. A gente sabe que Jesus é a porta, mas assim, saber quem é Jesus não é somente o suficiente. Você saber, já ter ouvido falar sobre Jesus, mas existe uma série de coisas que você precisa entender sobre o que é aceitar Jesus, do que é Jesus ser a porta, para que você entenda o que é o reino dos céus e como você pode entrar para esse reino. A gente esteve dividindo isso em 3 partes, que era o arrependimento, o batismo e receber a salvação, que é o dom do Espírito Santo. Isso está lá na pregação de Pedro. Pedro ele diz: arrependei-vos para que sejam perdoados seus pecados, sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo, que é a salvação. Então, acerca do que nós vamos falar, estou falando um pouco rápido, a gente não vai falar sobre arrependimento, porque a gente já falou. Se você quiser assistir sobre arrependimento, você pode ir nas outras gravações que a gente tem outros vídeos sobre arrependimento, e então é importante que você vá lá também para a gente não ficar sempre nas mesmas coisas. Mas resumindo, arrependimento é uma mudança de atitude interior, que é de rebelião contra Deus, de ter você no centro da sua vida, para uma atitude de deixar Deus no centro da sua vida. Aí vou colocar um link aqui na descrição, se você quiser você vai lá, assiste essa pregação, que vai ter um pouco mais de sentido, só para você pegar o contexto, que para alguém se arrepender, ela precisava fazer 4 coisas: negar a si mesmo, tomar a tua cruz, seguir a Jesus e renunciar a tudo que possuía. Então, quando Jesus estava pregando acerca do Evangelho do Reino, e ele falava que as pessoas precisavam se batizar, não, entrar para o reino de Deus através do arrependimento, sua pregação era focada nessas 4 coisas, que era: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, perca a sua vida e renuncie tudo que possui. Está lá em Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35. Então, a partir daí, a gente começa a entender que para que você entre no reino de Deus, você precisa deixar que Deus seja o Senhor da sua vida, ou seja, Ele tem que ser o centro da sua vida. Você tem que perder a sua vida. Então, a gente no final dessa pregação tem um esquema com 3 pessoas, né? O incrédulo, o religioso e o discípulo, em que cada um tem uma particularidade. O incrédulo é aquele que está no centro e tem todas as coisas ao seu redor, por exemplo, família, dinheiro, sua vida, amigos, lazer, tudo isso ao redor dele para o servir. O religioso também é a mesma coisa do incrédulo. Ele existe várias coisas ao redor para servi-lo, né? Família, dinheiro, amigos, estudos, casa, seus bens materiais, mas ele também coloca Deus. A diferença do incrédulo para o religioso é que o incrédulo nem se importa com o que Deus pensa.
E o religioso, ele também coloca Deus ali. Deus está em volta da sua vida, o servindo. E o religioso não. O religioso, ele sai do centro, coloca Jesus no centro e ele vai para o círculo. Por isso que tem a ver com você perder a sua vida. Quando você aceita Jesus e você entra dentro do reino de Deus, você está negando a si mesmo, está tomando a sua cruz, você está seguindo a Jesus, você está tirando você do centro da sua vida, colocando Jesus no centro da sua vida. E agora seu dinheiro, seus amigos, sua vida, sua família, seu trabalho, inclusive você, estão em volta de Jesus para servi-lo. Ou seja, toda a sua vida, tudo que você tem, você está construindo a sua vida em volta da presença de Deus e do senhorio de Cristo. Então, Pedro, quando ele foi pregar ali em Atos, ele diz assim, se você, quando ele estava pregando para aquelas pessoas, ele usou 3 coisas que a gente vai pontuar, que era o seguinte: arrependam-se, sejam batizados para perdão dos seus pecados e recebam o dom da salvação, que é o Espírito Santo. Então, esses 3 pilares, arrependimento, batismo e salvação, ou receber o dom do Espírito Santo, são os pilares da porta. São os pilares, na verdade, digamos que é o combo, né, de uma forma mais didática, de quando você aceita Jesus e você entra para o reino de Deus. O que é aceitar Jesus, né? Tem a ver com isso, renúncia, que tem a ver com arrependimento, tem a ver com batismo e também tem a ver com receber o dom do Espírito Santo, que é a salvação. Isso tudo é um combo só. Então, para a gente falar sobre isso, hoje a gente vai falar basicamente sobre o batismo. Então, o batismo, ele é algo que está associado à porta do reino. Então, o batismo não é algo que você vai fazer ao longo da sua caminhada com Deus. Ou seja, você entrou na sua caminhada com Deus, na sua jornada, e você vai seguir seu caminho, e uma hora ou outra você vai se batizar. Não é assim. É muito comum você parar para conversar com alguém e essas pessoas estão falando assim: olha, eu vou na igreja, a pessoa está na igreja um tempão, mas você vai se batizar, não? Pô, mas não estou preparado nem para me batizar. Porque as pessoas têm um conceito de que, cara, uma hora ou outra eu vou me batizar. Então, na verdade, isso não é verdade, meu irmão. O batismo, ele não é para algum tempo depois da sua vida cristã. O batismo está na porta de entrada. Então você se arrepende, nega a si mesmo, toma sua cruz, começa a seguir Jesus, reconhece o senhorio de Cristo pela fé, crê com o coração, confessa com a sua boca, se batiza, recebe o Espírito Santo. É um combo, está na porta de entrada. Agora, quando a gente vai falar sobre o batismo, a gente também tem que ver o esclarecimento. O seguinte, eu vou também dividir em 3 partes, né, em 3 períodos. Por exemplo, o contexto do batismo aqui, na época de Jesus, que as escrituras dizem, o contexto do batismo no tempo apostólico, na igreja primitiva, e o contexto do batismo agora aqui na igreja contemporânea. Então, na igreja contemporânea é comum a gente falar o seguinte, que o batismo é um símbolo religioso da nossa morte com Cristo, ou também que o batismo é um testemunho público, simples testemunho público da nossa confissão de fé. Tá certo. O batismo também é um símbolo, o batismo também é um testemunho público, mas o batismo também é algo espiritual, sabe? Quando você está sendo batizado, existe algo espiritual em volta daquilo ali. É como se você está adorando a Deus. Não tem algo espiritual na adoração? Quando você está orando, não tem algo espiritual? Quando você está se batizando, por que não teria algo espiritual no batismo? Inclusive, quando Jesus foi se batizar, Jesus, que é o próprio Espírito Santo, né? Jesus, quando foi se batizar, o Espírito Santo se materializou em forma de pomba. Ouviu-se uma voz do Pai dizendo: esse é meu Filho amado. Então, existe algo espiritual quando nós vamos nos batizar? Sim, apesar do batismo também ser um símbolo da nossa morte com Cristo, e o batismo também é um testemunho público da nossa confissão de fé. Mas sim, existe algo espiritual quando nós estamos nos batizando. O batismo está revestido de uma realidade espiritual, de um sentido espiritual. E isso era levado muito a sério, e era levado muito a sério mesmo, assim, de todas as letras, isso na igreja primitiva e em Jesus. Por exemplo, Mateus 28,
versículo 18 a 20, tem uma passagem muito conhecida. Aproximando-se Jesus, falou dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando. Grave aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu os tenho mandado, estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o que acontece? Jesus está querendo dizer o seguinte: ele já está pressupondo que você já está pregando o evangelho do reino, beleza? Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então ele já está pressupondo que você está pregando o evangelho do reino. Uma vez que está pregando o evangelho do reino, a pessoa está negando a si mesmo, o ouvinte, negando a si mesmo, tomando a sua cruz, seguindo a Jesus, renunciando tudo que possui. Batize. Batize. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois ensine, discipule. No contexto aqui da época de Jesus, é isso. Você aceita Jesus, né? Você ouve a palavra, confessa com a sua boca, crê com o seu coração, renuncia a tudo que possui, se batiza e depois você começa a ser discipulado. Mateus capítulo 16 também tem outro versículo. Esses dois versículos que eu estou lendo, eles são versículos importantes, mas eles não são suficientes. Para você entender o contexto do batismo, você precisa correlacionar com outros textos. E aí eu vou explicar a dificuldade que tem isso também. Mateus 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E uma vez eu estava estudando isso com alguém falou assim para mim: olha, ele analisou o batismo por esse versículo: quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, cara, para que você seja salvo, você precisa ser batizado. Se você não é batizado, você não é salvo. Era esse o contexto que aquela pessoa estava entendendo. E eu falei: cara, não sim. Marcos 16 diz assim: cara, mas você não pode apenas limitar o que você está pensando aí por Marcos 16. Por quê? Se você ler Marcos 16 e mal interpretar e nem olhar o contexto com outros textos, você vai achar que batismo salva. Mas na verdade está dizendo: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, o restante do versículo já está falando sobre crer. Ou seja, esse versículo está querendo dizer, meu irmão, que o batismo e a fé, a confissão, crer com o coração, está tudo interligado. Ou seja, faz parte de uma coisa só. Esperava-se que aquela pessoa que estava crendo e confessando fosse batizada. Era isso que esperava. Então, mas se a gente for pegar separadamente o batismo da confissão de fé e de crer com o coração, a gente vai ter algo curioso. Por exemplo, se você for separar, você vai perceber que o batismo não salva. Por que o batismo em si só não salva? Porque a gente tem um exemplo na Bíblia de alguém que não foi batizado e foi salvo. A gente não tem nenhum exemplo da Bíblia de alguém que não creu, foi batizado e foi salvo. Foi salvo pelo batismo, não salvo só pela fé. A gente tem um exemplo de alguém que foi salvo pela fé, mas a gente não tem um exemplo de um cara que foi salvo só pelo batismo. Mas a gente também não pode pegar o exemplo da pessoa que foi salva pela fé, só pela fé, não pelo batismo, e ignorar o batismo, achar que o batismo é irrelevante. O batismo não é irrelevante. Mas se a gente fosse separar o batismo e a confissão de fé, se isso fosse possível, existe um exemplo na Bíblia de alguém que confessou, creu com o coração, mas não foi batizado e foi salvo, que é o ladrão da cruz. Vão ter inúmeros exemplos de pessoas que você não vai poder batizar. Um cara que está no hospital, um cara que tomou um tiro, está quase morrendo, um cara, entendeu? E você está pregando e a pessoa está se... O que você vai fazer num lugar que não tem água? Como se batiza num lugar que não tem água? Entende? Então tem sérias situações em que não é possível batizar. E mesmo assim as pessoas foram salvas. Mas a gente não pode diminuir a importância do batismo. E também nem colocar o batismo num lugar que não seria dele. Então, na prática dos apóstolos é o seguinte, ó. Quando você começa a ler o livro de Atos, você vai ver que imediatamente depois que a pessoa era convertida,
ou aceitava Jesus, né, o Evangelho do Reino, ouviu o Evangelho do Reino, entregava a sua vida imediatamente, após receberem a palavra, elas eram batizadas. Ali no Pentecoste, você vai ver ali que, cara, eles batizaram 3.000 pessoas num só dia. E a pergunta é, por que batizaram 3.000 pessoas num só dia? Por que não batizaram, galera, domingo que vem sem volta? Vamos fazer uma escala aqui. Por que batizou todo mundo? Porque era importante que todo mundo fosse batizado. No contexto da igreja primitiva, era possível que isso acontecesse, né? De uma forma, como é que eu posso dizer? De uma forma prática, né? Logística. Foi muito cansativo, com certeza, mas 3.000 pessoas se batizaram. Mas era importante que isso acontecesse. Eles não precisaram conhecer as pessoas, saber quem elas eram, perguntar o que você está fazendo, onde você é. Não precisaram. Por que não precisaram? Porque naquele contexto não era necessário. Não era necessário. Você vê com os samaritanos, sabe? Samaritano em Atos capítulo 12, Atos capítulo 8, versículo 12. A única coisa que era necessário, o único requisito para que a pessoa fosse batizada era dar crédito à palavra de Deus, era crer com o coração e confessar o nome de Jesus. Não era necessário passar por uma classe de escola bíblica. Por quê? Porque não existia. Não é porque não é importante. Não é porque agora está fazendo errado. Não é isso. É porque naquela época não existia uma escola bíblica. Naquela época talvez nem fosse necessário. Entende? Mas as pessoas aceitavam Jesus e já eram batizadas. Você tem lá o etíope, o eunuco, em Atos capítulo 8, versículo 36, você tem Paulo, Atos capítulo 9, Cornélio e família, que já foram batizados logo assim. Em seguida, Atos capítulo 10, tem Lídia e família em Atos capítulo 16, o carcereiro e a família ali em Atos capítulo 16, tem Crispo e outros em Atos capítulo 18. Então, cara, tem vários exemplos na Bíblia, os 12 Efésios, que está lá em Atos capítulo 19. Assim que eles foram ensinados sobre Jesus, eles foram batizados. Então, existia também essa preocupação sobre o ensino de Cristo e sobre o batismo. Então, quando você pega ali os apóstolos, eles faziam isso, ó. Eles ensinavam e batizavam. Eles ensinavam e batizavam. Ensinavam, as pessoas criam e eram batizadas. Então, alguém pode perguntar, cara, o que é o batismo? Gálatas 3, 27 diz: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo revestiste. Então o batismo, além de ser uma pública confissão de fé, além de ser algo que você faz para que as pessoas percebam a decisão que você está tomando, algo que vai marcar a sua vida, o batismo também faz parte de uma união com Cristo. Então, o batismo faz parte de uma união com Cristo, por quê? Porque é um combo, né? É um processo que é você aceitar Jesus, entregar a sua vida, ser batizado, se unir a Cristo, receber o Espírito Santo, que é a salvação. Então, sabe, eu não acredito que Deus pensou nisso de uma forma tão didática quanto nós fizemos aqui na Terra, de separar isso de uma forma muito explicadinha, de uma forma que fosse, sabe, muito tempo depois uma da outra. Acho que o contexto era o seguinte: as pessoas aceitavam Jesus, criam, confessavam, eram batizadas e elas já começavam ali a ser discipuladas, recebiam o Espírito Santo. Sabe, Deus, ele não quer que você aceite a Jesus hoje, você passa por um processo de transformação de 5 anos. Falei que há 5 anos você está preparado para se batizar e depois de não sei quantos anos você recebeu o Espírito Santo. Não faz muito sentido essa linha de raciocínio. Então o texto que lança a luz nesse assunto é Romanos 6:3. Romanos 6, capítulo 6, versículo 3. A gente pode entender que haviam pessoas que tinham um entendimento por parte daquilo que era o batismo. Por exemplo, os romanos já sabiam que quando eles eram batizados em Cristo. Show!
Mas eles ignoravam também uma outra parte, que quando eles eram batizados, eles também estavam mortos com Cristo. Então essa é uma das verdades que tem que ser associadas ao batismo. Você está morto para o mundo e vivo para Deus. Eu estou morrendo para o mundo, estou me unindo com Cristo. Por exemplo, você está com seu espírito separado de Deus, porque você é o velho homem. Quando você aceita Jesus, você é batizado, você recebe o Espírito Santo. Tudo isso faz parte de um processo de você se unir com Cristo. E o batismo é importante no meio desse processo. Então, nos dias atuais, como é que isso acontece? Você fala assim, cara, mas você está falando isso, mas assim, hoje nos dias atuais as pessoas não são batizadas de uma hora para outra. Não, nos dias atuais as pessoas não são batizadas realmente de uma hora para outra. Não são batizadas de uma hora para outra. Nos dias atuais, as pessoas aceitam a Jesus e elas geralmente vão para uma classe estudar. E aí, o porquê que existe essa classe? Primeiro, você já percebeu que a maioria das pregações hoje não são acerca do Evangelho do Reino? Raramente você escuta alguém falando que você tem que negar seu mesmo, tomar a sua cruz. Não, hoje em dia as pregações na verdade estão rodeadas de religiosidade. Do homem como centro, de como você pode receber um emprego, como você pode viver um novo de Deus, como você pode fazer não sei o que, 7 passos para aquilo ali, e campanha do impossível. É sempre... O Evangelho do Reino não está nem sendo pregado. Então, como alguém pode aceitar a Jesus, pode se batizar, receber o dom do Espírito Santo, se nem está gerando a fé genuína no coração daquelas pessoas, se na verdade elas não estão nem entendendo o que na verdade elas estão fazendo? Então, eu creio que a necessidade de termos hoje classes de batismos nas igrejas é porque nós temos poucas pregações que esclarecem esse tipo de coisa. E aí eu não estou criticando aqui os pregadores, mas estou dizendo que hoje o púlpito da igreja não é somente para uma pregação acerca da salvação. Hoje o púlpito da igreja é também a doutrina, é também ensino, é também encorajamento, porque motivacional apareceu uma palestra de encorajamento bíblico. Então nem todas essas coisas fazem com que a pessoa se arrependa e tenha um encontro com Deus. Às vezes são coisas para pessoas que já estão mais para frente. Quando a pessoa vai pregar lá numa igreja, no púlpito, você está pregando para vários níveis de maturidade, para aquela pessoa que já aceitou a Jesus há muitos anos, o cara que nunca ouviu falar de Jesus. Então, a classe de batismo acaba sendo esse contato que a pessoa tem com esse tipo de assunto. Entende? Então, por isso que as pessoas vão para a classe de batismo. Então, às vezes ela está ali na frente, ela quer entregar a sua vida para Jesus, mas ela não sabe nem o que é. Por quê? Porque às vezes a pregação era sobre outra coisa, mas teve fé no coração daquela pessoa e ela quer aceitar. Então, ela vai para a classe de batismo. Ela chega na classe de batismo, ela vai ter a pregação ali de arrependa-se, entregue sua vida a Jesus. Aí ele vai entender, cara, você quer fazer isso hoje? Quero. E a pessoa entrega sua vida para Jesus ali. Muitas pessoas entregam sua vida para Jesus na classe de batismo, sabia? E aí, por que uma pessoa não é batizada logo ali em seguida? Por um meio logístico, né? Pelo meio logístico. E um meio também, pelo motivo também eclesiástico. Por exemplo, hoje a igreja, ela não é mais como a igreja primitiva. A igreja contemporânea, ela foi dividida em várias denominações. Ela passou por várias transformações, inclusive passou pela igreja católica, antes de virar uma igreja protestante. Então existem doutrinas diferentes. Então na classe de batismo, além de você aprender isso, você também aprende as doutrinas da igreja. Que existe muita divergência entre o que uma igreja acredita e que uma outra igreja acredita, mesmo igrejas cristãs, mesmo igrejas evangélicas. Então por isso que as pessoas vão para a classe de batismo. Na classe de batismo elas têm um ensino mais direto daquilo ali, que nem sempre é possível fazer ali do púlpito. Nem sempre é possível fazer numa célula. Por quê? Porque está abrangendo outros assuntos. Ah, mas na igreja primitiva só pregava aquilo ali. Claro, por que a igreja primitiva, os apóstolos só pregavam arrependam-se? Porque estava começando a formar uma igreja. Ali não tinham velhos convertidos. Ali não tinham pessoas com 30, 40 anos de igreja. Ali ninguém era da igreja, ninguém era convertido. As pessoas estavam se convertendo naquele momento. Então
você ler o livro de Atos, as pregações são secas do evangelho do reino de Deus e só falam daquilo. Por quê? Porque não existiam velhos na igreja, velhos de igreja. Todas as pessoas eram novas convertidas. Por que batizaram 3.000 pessoas de uma vez? Porque todo mundo estava entrando para a igreja no mesmo momento. Então hoje, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente critica a igreja contemporânea. Por exemplo, poxa, mas a gente tinha que batizar todo mundo todo dia, todo domingo, não sei o quê. Sim, mas quando você também entra para uma igreja, como por exemplo uma igreja batista, hoje em dia você não está só entrando para o reino de Deus, você também está entrando para dentro. Entrando para dentro é forte, né? Mas você também está entrando, fazendo parte de uma instituição que tem ali todos uns princípios, todo um conceito. E que é importante você também entender aquilo ali, e é importante também você entender que quando você entra para essa instituição, você tem alguns deveres, direitos. Você, por exemplo, a igreja batista ela é congregacionalista. Quando você se bate, qual o meio de você entrar para a igreja batista? Através do batismo. Do batismo ou de uma carta de transferência, enfim, isso aí é um assunto para outro dia. Mas um dos meios de você se tornar membro de uma igreja batista é através do batismo. Então o batismo tem a ver com a parte aqui bíblica, que eu te falei, de você entrar pro reino de Deus, de aceitar Jesus, unir com Cristo, uma parte espiritual, enfim, faz parte do combo, mas também o batismo é usado para que você se torne membro da igreja. Entendeu? Então, um exemplo, as igrejas não batizam ninguém geralmente com menos de 7 anos de idade. Tá isso na Bíblia? Não, não tá na Bíblia. É errado? Não, é uma doutrina. Mas é uma regra geral. Por que a igreja batiza pessoas com menos de 7 anos de idade? Não batiza. Porque entende-se que com 7 anos de idade uma pessoa tem um entendimento do que está sendo feito. E às vezes uma criança com menos de 7 anos não tem ideia. Entendeu? Isso é uma regra geral. Porque às vezes uma pessoa de 11 anos deve ter de 20 anos que não tem ideia do que está fazendo. Entendeu? Mas é uma regra geral. Isso não está na Bíblia. Isso também não está errado. Pode ser analisado caso a caso? Claro que é analisado caso a caso. Mas, por exemplo, você também vai, entrando para uma parte eclesiástica, você também você vai concordar comigo que uma criança de 7 anos, talvez ela tenha já entendimento do que ela está fazendo, como entregar a sua vida para Jesus. Show! Mas uma criança de 7 anos, ela não tem um mínimo de noção do que ela pode fazer, por exemplo, de uma votação de uma assembleia numa igreja, porque se ela é membro, ela tem direito a um voto, entende? Às vezes ela não tem nem noção do que ela está votando, nem conhece aquelas coisas. Você entende como as coisas são muito... Na igreja contemporânea, mais coisas têm que ser levadas em consideração? Então, para que você não fale, meu Deus, a igreja tinha que ser como a igreja primitiva. Se a igreja primitiva mantivesse aquele mesmo ritmo até hoje, talvez a gente não tivesse, talvez nem existisse. Eu ouvi um professor uma vez na faculdade, no seminário, falando isso, e eu concordo. A igreja precisou se institucionalizar para que criasse um modelo para que resistisse a várias coisas. Cara, quando você institucionaliza, você tem muitos outros problemas? Você tem. Mas uma das coisas boas de se institucionalizar algo é fazer com que aquilo ali crie um modelo e aquilo ali seja algo que seja... esqueci a palavra, mas que perpetue, né? Algo que seja constante, sabe? Algo que seja constante, algo que não vai acabar logo. Então, o batismo hoje, na igreja contemporânea, ele tem que ser levado também em conta a parte bíblica, toda a parte que a gente acabou de falar aqui, mas também não esqueça de não ter outra parte. Tem a parte, digamos, eclesiástica, doutrinária, de igreja para igreja, que aí, meu irmão, é uma porta enorme que a gente pode entrar aí um dia, se a gente tiver tempo, de por que o batismo é de um jeito, por que o batismo é do outro, por que não aceita batismo de bebês, e enfim, isso é uma infinidade de coisas. Mas, para resumir, o batismo de bebês, ele não é visto ou aceito como esse batismo bíblico, porque o bebê não tem o menor entendimento do que ela está fazendo, ele não está negando a si mesmo, ele não está tomando a sua cruz, ele não está seguindo a Jesus, ele não está se unindo com Cristo, nada. Ele não tem entendimento. Aquilo que ele está fazendo não é ele, entendeu? Ele nem sabe o que está sendo feito. Então, nesse caso, não tem sentido batizar os bebês. A gente geralmente apresenta o bebê a Jesus. Tirando a parte dos ritos e dos rituais, é como se o batismo
de bebês fosse a mesma apresentação para Jesus que a gente faz na igreja evangélica. A gente apresenta Jesus e a gente ora. Assim, num grosso modo que eu estou dizendo, não ao pé da letra. Mas basicamente é isso. E que se você está em dúvida se você tem que se batizar ou não, a dúvida que você tem que ter não é se você tem que se batizar ou não, é se você aceitou a Jesus ou não. Ou se você está a fim de negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Jesus e anunciar tudo que você possui. Isso que você precisa decidir. Se isso for algo muito claro na sua vida, sim, é hora de você procurar alguém e falar assim, cara, eu quero me batizar, quero entregar a Jesus a minha vida e receber o dom do Espírito Santo, que é a salvação. Deus, muito obrigado por essa palavra, por esse ensino. Muito obrigado porque nós podemos nos unir ao Senhor e ser um com o Senhor. Obrigado, Senhor, que os meus irmãos possam ter fé no coração através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queria terminar esse culto dizendo para você que esse domingo agora a EBD será um reprise. Então é o seguinte, não precisa vir para a EBD porque é feriadão. Não venha para a EBD dos jovens. EBD dos jovens, estou dizendo, beleza? EBD dos jovens. Você vai fazer 9 horas da manhã. Vai abrir o link e você vai conseguir assistir a EBD dos jovens 9 horas da manhã. Nós vamos reprisar o que a gente fez semana passada, porque como era o primeiro dia, quase ninguém conseguiu assistir. Então a gente vai reprisar, vamos colocar como estresse para poder entrar no chat. Acorda aí um pouco mais cedo no domingo e esteja junto com a gente às 9 horas da manhã na EBD. Tudo bem? Vamos agradecer o nome do Senhor? Engrandecido seja o Senhor, CIB é a igreja que ama e abençoa. Fique na paz.